Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? A gente tá falando aí sobre a questão do período entre guerras e a gente não pode falar desse período sem pensar aí sobre a questão, né, ah, do fascismo italiano ou fatismo, tá? E o que acontece? O que é o fascismo? O fascismo, na verdade, é o sentimento, né, de nacionalidade extrema, ou seja, é quando o meu país, a minha nação, ela é muito superior às demais, tá? É claro que para a gente pensar sobre isso, a gente precisa lembrar o seguinte: a Itália, ela começa a desenvolver esse pensamento por conta, né, do acontecido lá na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, logo no início, né, a Itália ela é aliada da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, né? E seria nesse momento, né, rival da França, da Inglaterra, né, que você também pode chamar de Reino Unido, né? E naquele momento especificamente, e mais na frente, da rival dos Estados Unidos, né? O que acontece? Quando a gente pega essa Primeira Guerra, né, esse período da Primeira Guerra, é claro, eu esqueci aqui também, né, da Rússia, naquele momento, a, a Itália, em 1915, né, ela vai ser convencida de que ela não necessitaria estar, né, do lado ali da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, né? E ela vai ser convencida, né? Principalmente os Estados Unidos vão dar alguns direcionamentos para que a Itália mudasse de lado em 2015, ou perdão, em 1915, né? Essa mudança faria com que a Itália não sofresse as consequências da perda de uma guerra e ao mesmo tempo ela tivesse recompensas por mudar de lado. E aí o que acontece? Basicamente é isso que vai ser executado. Então, no finalzinho de 1915, a Itália muda de lado, né, quase um ano depois da guerra. E aí, nessa mudança de lado, né, a Itália vai ficar do lado aí dos Estados Unidos, da Rússia, da França, da Inglaterra, né? Mas ao término da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela não recebe nenhuma recompensa pela sua mudança de lado. Então, o que acontece? Essa mudança vai fazer com que, basicamente, a Itália tenha passado uma guerra inteira e ela não recebe recompensas pela sua mudança. Ela vai ter um quantitativo de soldados, né, que morreram durante a guerra, né, um quantitativo elevado, e um gasto, né, gigantesco durante a guerra. Então, o que vai acontecer? A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, ela não recebe nada, nenhum dinheiro, e isso vai fazer com que surja dentro da Itália um sentimento, né, de revanchismo, né, uma vontade aí de se vingar dos países que o traíram. E nesse caso especificamente, com essa ideia, a Itália começa a desenvolver dentro de si um sentimento que a gente vai chamar de nacionalismo extremo, que é quando eu penso no meu país, né, e eu simplesmente desprezo a existência dos outros. Então essa é uma ideia interessante. E é claro, depois disso, a Itália vai passar esse período aí, pós Primeira Guerra Mundial, se organizando, se preparando para o que viria, né? E isso a gente sabe que é a Segunda Guerra Mundial, que vai começar em 1939. Então tem aí, gente, a palavra fascismo, o fatismo, foi inspirada num símbolo de autoridade na República Romana Antiga, né, o fácio, né, o fatio, que era um feixe de varas preso ao instrumento de corte, conduzido à frente das tropas. Ou seja, perceba que quando ele fala aí sobre a criação do fatismo, ele já está usando uma imagem, uma figura
né, que tem a ver com o levante, né, tem a ver com o confronto especificamente. Então essa ideia ela se torna importante para a gente entender, né, o que está acontecendo. E aí, gente, né, nessa ideia, a gente precisa entender aí a origem dessa palavra, né? Então ele vai trazer, ó, a palavra em latim significa feixe, grupo, ajuntamento, né? E dá sentido ao movimento liderado por Mussolini. Quem foi Mussolini? Mussolini é o cara responsável pela reorganização da Itália pós Primeira Guerra Mundial, né? Ah, então, o que Mussolini faz? Mussolini ele dá uma reorganizada, uma reestruturada na Itália naquele momento. E nessa ideia, né, o que ele faz? Ele valoriza a sua nação, né, e ele valoriza fazendo com que todos, né, se desenvolvam pensando em ser um só, tá? Então, essa ideia vai fazer com que Benito Mussolini, né, ele faça a Itália ter um novo formato de pensamento, né, uma nova forma de ver as coisas. E então o que acontece, né? Nessa ideia, né, você tem algo que foi marcante na história do Império Romano, né, que simbolizava aí a questão do poder e autoridade, e agora está sendo utilizado, né, pelo movimento fascista como um todo, né? E aí o que acontece? Esse fascismo ele começa a criar ramificações. Então o que acontece? Você começa a perceber que existem várias pessoas, né, que vão começar a se identificar com esse sentimento, né? Inclusive, né, esse sentimento ele se torna tão forte que ele começa a se tornar um símbolo. Então, por exemplo, aí, ó, o fácil está presente no brasão de armas da França, né, associado à justiça, e no brasão do Senado dos Estados Unidos. Então, percebam, eles utilizaram um símbolo, uma imagem, e esse símbolo ele serve como base para que se possa entender, né, como vai se agir daqui para frente. E é claro que, como eu falei, né, o fascismo, né, liderado pelo Benito Mussolini, vai atrair muitas pessoas, né? Vai atrair muita gente, né? E essas pessoas elas estão ali, né, aptas, prontas para o que tiver de acontecer. Então, por exemplo, essa imagem aí, né, você está vendo aí uma imagem da Itália no dia 29 de outubro de 1939. Então, a gente está falando aí de um ano de início da Segunda Guerra Mundial. E essa imagem, né, é possível perceber, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nessa imagem é possível perceber que existem, né, muitas pessoas que estão interessadas em fazer parte desse movimento fascista, tá certo, gente? Em contrapartida disso, a gente também tem do outro lado a Alemanha nazista. Essa Alemanha, né, que durante a Primeira Guerra Mundial, né, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela é considerada como a principal culpada, né, pelo acontecimento da guerra, né? Ela começa depois da guerra, ela sofre vários problemas de ordem econômica, social, né? Muita gente passando fome, desemprego, né? E aí surge em meio ao caos a figura, né, a mais importante ou mais icônica do período aí da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer posteriormente, né, a esse ajuntamento, né? Então a gente está falando da figura aí Adolf Hitler, né? Hitler foi o cara que teve um pensamento muito além do seu tempo, né? Quando a gente fala de nazismo, a gente precisa falar e lembrar, né, que a gente está falando aí do Partido Social, Partido Socialista
alemão, né, que é o Partido Nacional Socialista Alemão. E aí, galera, nesse caso especificamente, a figura do Hitler ela é extremamente importante para a reestruturação da Alemanha. E por que que Hitler é tão importante? O que é que Hitler tem de tão diferente, né? O Hitler ele vai pensar bem além do seu tempo, né? Ele vai investir aí na questão das indústrias. É claro, a indústria que mais ele tinha interesse é a indústria bélica, né? A indústria de armamento. Hitler vai começar a pensar como desenvolver os seus soldados, seus exércitos. Então, o que é que Hitler vai fazer? Hitler vai começar a treinar seus exércitos, né? Desde quando o exército em si não existia. Então, qual é a ideia? Qual foi o pensamento de Hitler? Transformar, né, crianças e adolescentes em grandes soldados do futuro. Como Hitler fez isso? Hitler fez isso através da ideia, né, de se pegar basicamente jovens e crianças, né, e essas crianças e jovens ser treinadas em conhecimentos específicos desde pequenos. Então, por exemplo, uma das ideias mais marcantes do Hitler durante esse período, até entrar na Segunda Guerra Mundial, foi a questão da institucionalização da educação física e da geografia como disciplinas em sala de aula. Por que que o Hitler pensou nisso? Imagine você o seguinte: a gente tem a figura aí de um soldado. Essa pessoa ela entrou no exército com 18 anos, mas ela não tinha nenhuma aptidão física. É uma pessoa que tinha dificuldade, pessoa que não tinha uma prática desportiva. E, além de tudo, esse soldado não tinha conhecimento sobre clima, sobre relevo, sobre vegetação, tá? Imagina o soldado A. Isso aí era comum até o tempo da entrada de Hitler. Imagine agora o soldado B, né? Muitos anos se passaram depois que Hitler começa a estruturar a Alemanha. E agora você imagine um soldado que ele tem aptidão física, ele desenvolve a sua prática física, de seus estudos ao longo dos anos, né? Ele tem a prática em si, então ele tem uma saúde, uma boa saúde. Ele tem conhecimento de geografia, então ele conhece o clima, conhece o relevo, ele conhece a topografia do lugar. Então perceba, esse segundo soldado ele vai ser bem melhor do que o primeiro. Principalmente porque, por exemplo, quando eu falo das questões geográficas, imagine num conflito, um confronto, um determinado soldado, ele está, por exemplo, de avião, tá? Ele faz parte da esquadra alemã, ok. Imagine vocês, né, que o avião dele seja atingido e ele cai no meio da floresta. Aí a pergunta, como sobreviver? Né? E aí já vem a resposta imediatamente. Ele vai conseguir sobreviver se ele souber exatamente o que ele vai estar encontrando naquela região. Então, por exemplo, se ele cai em uma área mais seca e distante, ele pode olhar para cada planta e saber qual tipo de planta ele pode cortar e vai encontrar água. Qual tipo de planta ele vai consumir e não vai morrer envenenado. Se ele cai, por exemplo, numa floresta, ele pode identificar qual tipo de animal ele pode comer, né? Se ele pode comer, por exemplo, uma lagarta, né? Que comeu uma determinada fruta, né? Então, essas são algumas das ideias importantes. Então, Hitler se torna essa figura icônica pelo poder que ele tem. Inclusive, Hitler, mais para frente, ele faz a Alemanha crescer tão rápido, de uma forma que ninguém esperava, que basicamente, né, Hitler se torna um deus dentro da Alemanha antiga. Então, nessa ideia, é assim que surge, né, o cumprimento, né, que as pessoas ficavam de mão levantada, né, e gritavam, né, Heil,
Hitler, que é uma homenagem a Hitler, né? Então, nessa ideia você percebe que Hitler ele se torna muito mais do que um político, né? Na Alemanha daquela época, ele se torna um deus. Beleza, gente? Pessoal, vou terminando por aqui, vou concluir, tá? Qualquer coisa, faz uma revisão dos assuntos, dá uma olhada, vê esse vídeo novamente, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, beleza? Galera, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar aí com a galera, com seus amigos, tá? E se você não é inscrito ainda no canal da escola, se inscreve no canal, beleza, gente? Valeu, até a próxima e fui!